Repita comigo: não existe o e se, vai acontecer. De novo, vai acontecer. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: vai acontecer. Não é talvez, vai acontecer. O que você precisaria ouvir para que esse dia se tornasse um dia, uma noite muito especial na sua vida? Cada um dentro da sua particularidade gostaria de ouvir algo. Alguns, acabou de entrar 5 milhões de reais na sua conta. Outros, a sua família foi salva, foi ganha para o Senhor. Outros, a enfermidade que estava aqui, eu não sei o que aconteceu, desapareceu. Mais importante do que o que você precisaria ouvir, é o que você precisaria fazer para que essa noite se tornasse muito especial. Uma coisa que eu aprendi, eu entendi e eu levo muito a sério, é que o meu posicionamento define o quanto o meu momento será especial ou não. Isso é válido para todas as áreas da minha vida. Eu posso jantar com a minha esposa, mas ser apenas um ritual. Estou me alimentando, enchendo o buchinho, mas eu posso jantar com a minha esposa, trazer um presente a ela, deixar o meu celular de lado, preparar toda uma mesa para a minha família de uma forma extraordinária, conversar sobre o futuro, sobre coisas incríveis. Olhando do ponto de vista profissional, eu posso atender uma pessoa assim, ó. Oi, posso te ajudar? Então, eu tenho essa camisa branca, eu tenho essa cinza, PMG, escolhe aí. Como eu posso chegar, apertar a mão dessa pessoa e dizer: boa noite, seja bem-vindo à nossa loja. Estou aqui para ajudá-lo, para servi-lo de N formas possíveis. No final da compra, gostaria de entregar algo de presente, de brinde ao senhor, à senhora. Você pode fazer com que este momento seja uma experiência única. Espiritualmente falando, não é diferente. Eu posso orar, mas eu posso fazer desta oração a oração da minha vida. Cada vez que eu oro, cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer algo ligado ao reino, com muita sinceridade, e quem está mais próximo a mim sabe que isso é verdade, eu descarrego o que eu tenho, o que eu não tenho, eu dou o meu melhor. Sendo o suficiente ou não, eu dou o meu melhor, eu dou o que eu tenho. Porque eu não vivo a vida, e ninguém pode viver a vida de forma aleatória. Muitos ficam esperando o Senhor fazer coisas especiais. E o Senhor também nos aguarda. Ele espera um posicionamento especial da nossa parte. Biblicamente falando, se nós pegarmos a história de Abraão e Sara,
antes deles gerarem Isaac, o que eles mais desejavam? Ser pai e ser mãe. E quando no livro de Gênesis diz que o Senhor voltou a aparecer a eles na forma de 3 homens, e essa é uma passagem que eu amo ela. Lá diz que tudo que Abraão e Sara fizeram apresenta 2 características importantes. Repita comigo, por favor. Eles foram rápidos e excelentes. De novo, eles foram rápidos e excelentes. Eles entregaram o melhor que eles poderiam entregar naquele momento, a melhor farinha, o melhor alimento, o seu tempo, o tempo todo. Lá diz que eles foram apressadamente, então eles eram rápidos no posicionamento. E qual que foi a recompensa daquele casal? Nessa mesma hora, no ano que vem, eu voltarei e vocês terão tido um filho. Você tem dúvida que esse foi o dia mais alegre, mais realizado daquele casal até aquele momento? E foi um dia comum como qualquer outro. O posicionamento deles tornou aquele dia incomum. O posicionamento deles tornou aquele dia mais do que especial. Eu vejo pessoas lutando, batalhando, eu vejo pessoas se esforçando, mas existe uma diferença muito grande entre fazer muito e fazer o seu melhor. Porque, normalmente, no início das reuniões, eu costumo fazer uma oração. Eu até que não começo ela forte, mas a oração começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer e vai embora. Porque eu tenho dentro de mim, que quando eu paro para orar, quando eu apresento uma determinada situação, eu creio de todo o coração que amanhã eu não vou precisar orar pela mesma coisa, está sendo definida agora. Quando eu paro para orar, se eu tiver que orar novamente pela mesma coisa, eu vou orar, mas do fundo do meu coração, eu acredito, se eu orei essa vez, está definido agora, aconteceu agora, não tem margem para não acontecer ou acontecer em uma outra oportunidade. Qual que é o nome disso? Convicção de vitória, fé. Eu tenho plena certeza, plena convicção de que a minha vitória é inevitável. Se nós pegarmos aquela passagem de 1 Reis, daquela viúva que sustentou, que alimentou, na verdade, o profeta Elias, quando Elias chegou até ela, ela disse: não tenho nada a oferecer, o pouco que eu tenho, eu vou comer, e em seguida eu e meu filho iremos morrer. Perceba que essa mulher já tinha feito planos de derrota, e é algo que precisa ser eliminado do nosso meio de uma vez por todas, a cultura da derrota. Se você pensa na possibilidade de retroceder, se você pensa na possibilidade de desistir, se você pensa na possibilidade de abrir mão de alguma coisa, se você pensa na possibilidade de recorrer a uma outra situação, a uma outra pessoa, você ainda está vivendo a cultura da derrota. Quando Davi foi para enfrentar o gigante chamado Golias, todo mundo estava morrendo de medo. Todos estavam travados, inseguros, preocupados, e literalmente, por conta desse medo, eles travaram, não tiveram reação. Quando Davi viu aquele homem, ele não pensou 2 vezes, ele disse: não se preocupem, não tenha medo, porque eu vou contra esse filisteu incircunciso em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele disse isso, lá diz claramente, ele caminhou em direção a Golias. E a Bíblia não faz menção ao fato dele ter olhado para trás. O olhar para trás representa aquele plano B que eu faço, cogitando a possibilidade de uma derrota. Se der errado aqui, eu volto para lá. Em nenhum momento nós vemos Davi dizendo: Saul, pessoal, fica no jeito, que se der ruim para mim,
eu vou precisar do apoio de vocês. Se eu não conseguir vencer essa batalha, eu vou precisar do auxílio de vocês. Muito pelo contrário, ele tinha convicção de vitória. Ele disse a Golias: hoje mesmo o Senhor te entrega na minha mão. Aquela era uma batalha que ele não aceitava levar para o outro dia. Ele nem cogitou Golias continuar de pé. Ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção, que ele foi sem titubear. Literalmente ele só foi, ele foi. Repita comigo: a convicção de Davi atraiu a vitória para ele. Eu vejo pessoas dando passos de fé, mas sabe aquele passo inseguro? Que você ainda fica naquele e se? E se não acontecer? E se no meio da caminhada as portas se fecharem? E se eu for mandado embora? E se der errado? E se não acontecer na velocidade que eu desejo? Repita comigo: não existe o e se. Vai acontecer. De novo, vai acontecer. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: vai acontecer. Não é talvez, vai acontecer. E é assim que você tem que viver a sua vida. Vai acontecer, não tem margem para derrota, não tem margem para medo, não tem margem para dúvida. Em algum momento, Davi voltou para o meio daqueles soldados, para o meio daquele exército? Sim ou não? Sim. Mas em qual momento? Somente para receber a glória. Ele voltou para buscar a recompensa. Ele não voltou para se acovardar, ele não voltou para pedir ajuda, ele não voltou planejando um segundo plano, ele voltou para receber a recompensa pela vitória dele. E você tem que sair da tua casa todos os dias com essa mentalidade: eu volto para minha casa não para me lamentar mais uma vez, eu não volto para minha casa para me trancar no quarto e chorar mais uma vez por uma determinada situação. Eu volto para minha casa para receber a recompensa pela minha vitória. Eu volto para minha casa para receber a glória do Senhor. Eu volto para o meu lar com um testemunho a contar. E todos os dias você tem que viver a sua vida dessa forma. Quando você tiver que atender alguém, estou na expectativa. Pessoas com expectativas, existem várias. Você começou o seu ano com muitas expectativas. Só que mais importante do que as expectativas são as nossas certezas. E você tem a certeza de que você vai viver o que ao longo de todo este ano? Qual é a certeza? Qual é a convicção? Qual é o resultado que você não tem a menor dúvida que você vai receber ao longo de todo este ano? Você tem que sair da tua casa certo de que hoje eu saí e fechei o maior contrato da minha vida. Hoje eu saí da minha casa e eu já recebi um diagnóstico diferente. Hoje eu saí e já deu tudo certo. Não foi um dia comum, não foi um dia natural. Quando Abraão e Ló saíram da terra e ficaram juntos e chegou o momento deles se separarem, qual foi o posicionamento de Abraão? Escolha a direita, eu vou para a esquerda. Escolha a esquerda, eu vou para a direita. Por que ele teve esse posicionamento? Que ele tinha tanta convicção que não importava o lugar que ele pisasse, ele seria bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Não importa qual é o tipo de cliente que eu vou atender, o Senhor é comigo, já deu certo. Não importa em qual época, qual estação do ano eu estou entrando, a minha colheita será extraordinária. Não importa se é época de pagar IPVA, de pagar impostos, eu tenho a certeza, eu já vendi como nunca. Não importa se eu vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, eu já fui bem sucedido. Quando Josué, naquela batalha contra aquele inimigo, que era um inimigo numeroso, olhou para cima e fez aquela oração: sol pare, lua pare. Se você não tiver muita convicção dentro de você, você não tem nem coragem de dizer essas palavras. Por orações muito pequenas, muitos ficam tímidos, acanhados. Ele fez essa oração tendo plena certeza de que o sol e a lua iam parar, porque ele precisava de mais tempo para vencer toda aquela batalha. Não existia dúvida no seu coração. Caleb e Josué, quando foram espiar a terra prometida, todos disseram: não, lá tem gigantes,
A terra é até boa, mas vai dar trabalho. Qual foi o posicionamento de Caleb e Josué? É certo que nós conquistaremos, é certo que nós venceremos, é certo, repita comigo, é certo que eu já venci. De novo, é certo que eu já venci. Mais forte, é certo que eu já venci. É dessa forma que você tem que viver a sua vida. Elias, quantos 400 profetas de Baal? Lembra do desafio? Quem fizer fogo do céu descer, esse serve ao verdadeiro Deus. Se recordam que Elias tirou sarro daquele povo? O que Elias disse a eles? Talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Talvez o Deus de vocês esteja assistindo uma televisão. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado no WhatsApp, fazendo outra coisa. Ninguém tira o sarro de alguém se não tiver plena certeza que o seu vai dar certo. Ele tinha tanta convicção que o fogo desceria depois da sua oração, que assim foi feito. O que acaba afundando muitas pessoas é justamente, se é que existe essa palavra que eu vou usar, mas é aquela meia fé. Eu falo que eu creio, eu não ajo como quem crê. Eu falo que eu acredito, eu não vivo ousadamente. Eu falo que eu já vivi uma grande glória porque o Senhor me abençoou, me honrou, mas ao menor sinal de desafio, eu viro as minhas costas e fujo da batalha. Quando na verdade, olha o que diz aqui no livro de Mateus 9, versículo 29. Seja feito conforme a sua fé. Não está escrito seja feito conforme o seu momento atual, não está escrito seja feito conforme você vê, está escrito seja feito conforme a sua fé. Esse versículo nos abre portas para vivermos qualquer coisa, é um incentivo ao sobrenatural. Essa passagem é uma permissão clara que o Senhor nos dá para acreditarmos no inacreditável e para vivermos o impossível. Por isso, todo teto precisa ser removido, toda limitação, toda incredulidade precisa ser retirada de uma vez por todas. Chegou um momento na minha vida, que com muita sinceridade, eu não acreditava que eu poderia viver uma vida realizada. Eu não acreditava que eu poderia me casar com a pessoa certa, eu não acreditava que eu poderia sustentar a minha família, eu não acreditava que eu conseguiria prosperar na vida, crescer profissionalmente, no meu caso, ministerialmente falando, e eu dizia, eu creio em Deus, mas é aquela fé carregada de dúvidas. Então na verdade não existia fé coisa alguma. Um dos nossos maiores inimigos é vencer a parte racional da coisa, porque grande parte quer ver para começar a crer, e eu não falo isso como julgamento, porque eu vivi isso. Eu quero ver, eu preciso ver para começar a acreditar. E uma das decisões mais importantes que eu tive que tomar, senão minha vida não iria caminhar, é o seguinte: eu vou obedecer, mesmo que eu não compreenda muitas coisas. Porque em vários momentos da nossa vida, primeiro nós vamos obedecer, só vai fazer sentido lá na frente, você só vai entender o porquê lá na frente, mas eu preciso acreditar, eu preciso romper, eu preciso me arriscar, eu preciso fazer cada momento da minha vida valer muito a pena. Marcos 5, a partir do versículo 20. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Este homem não era um homem comum, ele era o dirigente da sinagoga. Era um homem que, em tese, era para ser um homem de muita fé, mas essa fé não foi o suficiente para ele alcançar o resultado que ele precisava. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando,
chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Repita comigo, por favor. Sua filha morreu, disseram eles. Olha a cilada, não precisa mais incomodar o mestre. Vozes como essa precisam ser caladas, precisam ser ignoradas. No dia a dia, você não precisa lutar mais pelo seu casamento, não tem mais jeito. Não adianta você insistir nesta ideia, neste novo plano, porque não tem mais jeito. Não adianta você lutar mais pela tua vida, pela tua saúde, não tem mais jeito. Entenda uma coisa, a morte da filha de Jairo não seria impedimento para que Jairo vivesse o milagre, mas parar no meio do caminho, sim. Muitos não têm vivido o que poderiam estar vivendo porque têm parado no meio do caminho. Começar, todos começam, continuar, alguns continuam, terminar é a grande minoria. Aqui nós vemos um homem que quando ele foi até o Senhor, ele estava aflito, ele estava preocupado, e o Senhor começou a acompanhá-lo, e no meio da caminhada, as más notícias, repita comigo por favor, más notícias, elas chegaram. Mas nós não podemos viver uma fé ligada a notícias, a nossa fé está ligada à palavra. Nós não podemos viver uma fé ligada aos acontecimentos do mundo, a nossa fé precisa estar ligada à palavra. Nós não podemos viver uma vida, uma fé ligada a como está o comércio atual na área que eu atuo. Não, precisa estar ligada à palavra. Porque se você viver uma vida lógica, os seus resultados serão lógicos. E a lógica da grande maioria é derrota, humilhação, pobreza, vergonha, morte, tristeza, angústia, depressão, sofrimento, divórcio. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, repita comigo por favor, não tenha medo, tão somente creia. Sabe como que eu imagino essa cena? Imagina uma pessoa aflita, vem e pede ajuda ao Senhor, e de repente chega uma terceira pessoa e diz, não incomode mais ele, já deu errado. Imagine qual foi a reação interna e externa daquele homem. É um banho de água fria. É a mesma coisa que você depositar expectativas num negócio que você está esperando que seja fechado e o negócio na hora H dá errado. O que acontece dentro de você? Você está lutando por alguém que você ama, por alguém que tem um grande valor para você e chega alguém e fala assim, morreu. Qual que é a reação? O que acontece com as suas emoções? E quando o Senhor disse, não tenha medo, somente creia, o que o Senhor estava dizendo era o seguinte, o que ele estava fazendo na verdade, puxando o foco daquele homem para ele. Ignora isso aqui, é aqui, ignora tudo que está vindo de fora, é aqui, olha para mim, olha para a minha palavra, não olhe para o comércio, não olhe para o mercado, não olhe para o tratamento que está dando errado, não olhe para nada, é aqui, tão somente creia, olhe para mim, o teu foco precisa estar aqui. Porque quando o nosso foco se perde, acontece como aconteceu com Pedro. Pedro não teve coragem para dar o passo de fé? O foco dele se perdeu, o que aconteceu? Enquanto ele esteve focado no lugar certo, o milagre aconteceu. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Quando Jesus, aqui em Mateus 9:23, chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada, repita comigo, e ouviu a música fúnebre. O que existia naquele lugar? Atmosfera de tristeza. Quando ele chegou lá, aqueles homens já estavam dançando conforme aquela música. E você não pode dançar conforme a música, você escolhe a música que você vai dançar.
Você não pode viver a vida conforme o vento vai te levando, as ondas do mar vão te levando. Não, muito pelo contrário. Até porque não é o seu momento que define a sua fé, é a sua fé que define o seu momento. É o que você acredita que vai definir o que você vai viver. É o que você acredita, o seu foco, que determina como você vai terminar os seus dias. É o seu foco que determina qual será o final da história que você está vivendo no presente momento. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? Levante a sua voz, vamos juntos por favor. A criança não está morta, mas dorme. Você coloca o peso que você desejar na situação que você estiver enfrentando. Tem gente que trata como o fim do mundo, o Senhor estava tratando como um cochilo. Tem gente que trata como uma perda que já aconteceu, o Senhor estava tratando como algo momentâneo. E essa era uma marca do ministério de Jesus, porque quando o seu amigo Lázaro morreu, o que ele disse? Vou lá acordar meu amigo Lázaro, ele está só dormindo. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Repita comigo, por favor. Ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Sabe o que Jesus fez aqui nessa oportunidade? Incredulidade, fora. Quem não acredita, fora. Quem não segue essa mesma fé, fora. Se você não mandar a incredulidade sair, a dúvida vai estar presente, e a incredulidade acaba funcionando como uma barreira que nos impede de viver o sobrenatural. Perceba que aqui fica muito claro como é importante você escolher as companhias com quem você anda. Mas Jesus é amor, ele mandou todo mundo embora? Mandou. Jesus é educado, é bonzinho, tudo bem. Jesus queria fazer uma grande obra ali, ele falou: incrédulos, vazem. Quem estiver chorando, se lamentando, vivendo a vida como se tivesse acabado, vaza. Aqui não, aqui é só quem crê. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno. Repita comigo: levante-se. Pensa na área da tua vida que hoje está morta. É o financeiro? Profissional? Familiar? Sonhos? Projetos? Repita comigo: eu ordeno. Levante-se. De novo, eu ordeno. Levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Não era o fim. Assim como eu creio que não é o fim dessa situação. Diga isso para essa situação mais uma vez: eu ordeno. Levante-se. Não acabou. Aqui Jesus tinha um foco. Jesus tinha um objetivo. Ele saiu seguido pela multidão, mas ele não parou para atender a multidão, porque o foco, o objetivo dele era a filha de Jairo. Mas existia uma outra coisa acontecendo durante aquele momento. Enquanto isso, a mulher do fluxo de sangue estava vivendo mais um dia como qualquer outro. Rejeitada, considerada impura, como consequência solitária e angustiada por conta da situação que ela estava enfrentando. Marcos 5:25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Mais um dia comum de sofrimento. Mais um dia comum de angústia. Mais um dia como qualquer outro de tristeza. Mais um dia de vergonha como qualquer outro. Mas um dia comum
Repita comigo, por favor. Um dia comum, se misturado com a fé, se transforma no melhor dia da minha vida. Mesmo um dia comum que você está vivendo a sua vida, carregando os teus problemas, a tua angústia, se você der a resposta certa, esse dia se transforma no melhor dia da sua vida. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontecia? Olha como o tempo, ele tem uma função diferente em cada história. 12 anos, no caso da filha de Jairo, representa uma morte precoce, não é? Uma morte antecipada. 12 anos nessa história representava tempo demais. 12 anos enfrentando a mesma luta é muito tempo, gente. 12 anos passando pelo mesmo sofrimento é muita coisa. A mensagem que o Senhor tem para você, muito clara: coisas antigas serão resolvidas e aquilo que tinha morrido antes da hora voltará a viver. Perdas que vocês sofreram, restituições vão chegar. Você pode estar enfrentando um problema há muito tempo, problemas antigos, há anos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, vão cair por terra. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, e no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela pensou certo porque ela creu certo, e porque ela cria certo, ela agiu certo. Agora fica imaginando, ó. Eu comecei essa reunião perguntando: o que precisaria acontecer nesse exato momento para tornar essa noite mais do que especial na sua vida? Imagine aquela mulher, 12 anos passando pela mesma coisa. Quando ela foi curada, você tem dúvida que aquele dia foi o dia mais incrível, mais alegre, mais feliz da vida dela? Ou no mínimo, o dia mais feliz depois de 12 anos passando pela mesma coisa? Tem dúvida disso? Foi o posicionamento dela que determinou o resultado dela. Hoje você pode ter chegado como a mulher do fluxo de sangue, vivendo mais um dia como qualquer outro, sujeito às mesmas batalhas, enfrentando os mesmos desafios, mas eu te garanto, sem sombra de dúvidas, com muita certeza, com muita segurança do que eu estou falando, se você der a resposta certa nessa noite, hoje vai ser o melhor dia da tua vida. Não tenho a menor dúvida. Declare isso pela fé. Hoje, essa noite, é a melhor noite da minha história de vida, a mais especial, a mais incrível, porque eu creio que assim será. A ele. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. O posicionamento dessa mulher tornou esse momento muito especial. Ela ignorou os fracassos com os médicos, toda a rejeição, e simplesmente acreditou. A fé dela provocou um grande milagre. Anos doente, anos sofrendo, angustiada, anos empobrecendo, em segundos sendo curada. Anos vivendo a mesma coisa, anos passando por médicos. Em poucos minutos, vivendo o impossível do Senhor. Preste muita atenção. É difícil para muitos acreditarem, mas eu falo com muita sinceridade. Eu chorei e me preocupei por anos. Mesmo sendo filho de quem você é, mesmo sendo filho de quem eu sou.
Chorei por anos, lutei por meses, em horas a minha vida foi completamente mudada. Por isso, cada oração que você fizer, não faça no automático. E se você se pegar orando no automático, pare e comece de novo dando o seu melhor. Porque eu acredito, e é uma frase que eu digo para mim mesmo constantemente, eu acredito nisso. Repita comigo, por favor. Eu estou a uma oração de distância do que eu desejo. Isso faz as minhas orações serem carregadas de fé. Eu acredito que eu oro agora e já está resolvido. Eu acredito que eu busco agora e já está resolvido. Eu acredito que eu apresentei uma situação agora e mudanças incríveis acontecem. Esse dia será aquilo que você acreditar que ele pode ser. Se é só mais uma noite, será mais uma noite. Se é a noite da tua virada financeira, então é a noite da tua virada financeira. Se é a noite que você vai ser curado, se você crê nisso, pela fé, é a noite que você será curado. Se vai ser mais uma noite na tua vida, então assim será. Mas se você crê que vai ser disparado a melhor noite da tua vida, pela fé, assim será. Até porque, quando eu tive a minha experiência, e eu passei pelo que eu passei, recebi o que eu recebi, eu voltei dirigindo de São Paulo para cá, sozinho no carro, eu confesso que eu estava até meio grogue, estava em êxtase, mas dentro de mim, com a certeza, eu volto para São José do Rio Preto, mas eu não volto mesmo, eu volto com tudo mudado, tudo diferente. E quem me conhece há mais tempo sabe que foi isso que aconteceu. Aí eu te pergunto, por que na sua vida será diferente? Não paguei a minha dívida em anos. Se você crê, hoje o Senhor dá um jeitinho e ela desaparece. Desaparece. Esse dia pode ter sido um dia de trabalho, um dia estressante, um dia que aparentemente foi um dia comum, um dia normal, mas eu creio que o Senhor tem um presente especial para todos aqueles que crerem. Eu creio que o Senhor tem uma surpresa para você. Eu creio que Ele vai te favorecer. Eu creio que Ele vai mudar a tua história. Eu creio que Ele vai curar o teu destino. Eu creio que Ele vai reverter o quadro que você está vivendo. Eu creio que Ele vai mudar por completo a tua história. Eu creio em cada palavra que eu estou liberando. Não são palavras ao vento. Mude a sua postura agora. Mude as suas convicções. Hoje não é um dia comum, porque o seu Deus não é um Deus comum. Quando se tratar de Deus, é impossível que aquele momento seja normal. Ele é normal se você tratá-lo como normal. Se você der o devido valor, ele vai se valorizar e vai se tornar especial. Marcos 11, versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, repita comigo por favor, creiam que já a receberam. De novo, creiam que já a receberam. Perceba que não é de qualquer jeito, é crendo que já recebeu, já deu certo, já aconteceu, e assim tudo lhe será dado. Assim como? Com convicção de vitória. Salmo 119, versículo 81. Minha alma está triste e sem forças de tanto esperar a sua salvação. No entanto, o que está escrito na parte final do versículo? O que? Não entendi. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. O que está escrito ali no final? Você precisa acreditar. Chega um momento que a dúvida é tamanha, que muitos começam a duvidar até das suas próprias orações e começam a pedir para as pessoas. Não estou falando de concordância é uma coisa. Se apoiar em orações externas é outra coisa completamente diferente. Falta tanta convicção, tanta segurança, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Quando na verdade, o poder, o privilégio de orar foi dado a todos.
Aqui não diz a oração do pastor tal, se for feita assim lhe será dado. Diz, quando você crê, quando você orar, se você crer, não duvidar no seu coração, você vai receber. Gênesis 32, 26. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Olha o posicionamento. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Repita comigo, eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó não foi conduzido pela dor, pelo cansaço, por aquele momento, mas sim pela convicção de que ele não iria terminar aquele dia o mesmo. Nós construímos os nossos resultados mediante aquilo que nós acreditamos. Então acredite nisso. Ezequiel 21, 26, levante a sua voz com muita força, com muita fé. As coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. Mais uma vez, as coisas não vão continuar como estão. Elas não vão. Elas não vão. Pela fé você vai sair daqui com tudo aquilo que você veio buscar. Quando você vem para a igreja, você tem que ter dois objetivos. O primeiro, sempre, honrar e glorificar, exaltar o nome do Senhor, adorar o nome dEle. Segundo, você tem que ter um alvo, senão você chega aqui até perdido, não sabe qual oração que você vai fazer. Qual que é o teu alvo? Você sabe o que você precisa. Estabeleça um foco. Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me entregar. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te largo enquanto eu não ser curado. Eu não te largo enquanto determinada situação não for mudada. Eu não te largo enquanto o Senhor não tocar no coração do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu não te largo, eu não solto. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar, repita comigo por favor, tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Perceba que aqui diz, pessoas que confiam no Senhor, pessoas, vocês, nós. Repita comigo por favor, pelo poder do Senhor. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga a ela, você pode transformar esse lugar de tristeza em um lugar de grande alegria. E é exatamente isso que vai acontecer. A ele, pegue o seu projeto por favor. Com seus olhos fechados. Eu acredito que as coisas não vão continuar como estão. Eu acredito que não é hora de você lavar as redes, mas sim de jogá-las mais uma vez ao mar e viver a maior pesca da tua história de vida. Não é hora de você enterrar o menino, mas sim de dizer, está tudo bem, tudo está bem, tudo já deu certo. Não é hora de você dizer, eu não tenho quem me ajude, mas sim de se levantar como nunca na sua vida. Não é hora de fugir do gigante, mas sim de falar, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é hora de parar, de incomodar o mestre, como foi dito a Jairo, mas sim de continuar caminhando em direção ao seu milagre. Não é hora de desistir dos seus sonhos, mas sim de continuar acreditando, porque eles irão nascer. Não é hora de dizer, eu já estou velho para isso, mas sim de se preparar para viver aquilo que você esperou uma vida toda para viver. Não seja conduzido pelo vento, decida e Deus vai te ajudar, Ele vai te honrar. Então entre em oração neste momento dizendo, Senhor, hoje é a melhor noite da minha vida, hoje é a melhor noite da minha vida, hoje é a melhor noite da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje é a melhor noite da minha vida, eu não tenho a menor dúvida. Hoje é disparado a noite de definições, hoje é disparado uma noite de grande poder, hoje é disparado a noite que eu vou experimentar da tua glória de uma forma inédita. Hoje será disparado a noite mais abençoada, a noite mais incrível, a melhor noite da minha história, porque eu declaro pela fé, eu quero
isso vai acontecer. Eu declaro, assim como aquela mulher, ela estava vivendo um dia comum, e aquele dia comum se transformou no momento mais alegre, no momento mais feliz da vida dela. Então declare, essa sexta, ela começou comum, mas ela vai terminar especial. Essa sexta, ela começou natural, mas ela vai terminar sobrenatural. Eu posso ter tentado antes e não ter dado certo, eu vou tentar novamente, mas certo de que a minha vitória, eu recebo ela agora, assim como Davi disse, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não disse amanhã, ele não disse outro momento, ele disse hoje, é agora, é neste momento. Então declare pela fé, eu vou viver o sobrenatural, é hoje, é agora, é hoje, é agora, é neste momento, é nessa noite, é nessa sexta-feira. Não vou levar para amanhã a batalha que eu estou vencendo agora, eu não vou levar para amanhã a batalha que eu já venci agora. Então apresente a Ele, fale, meu Deus, eu não vou terminar do mesmo jeito, hoje não é um dia comum, não, muito pelo contrário, tudo que você valoriza, se valoriza. Então valorize a sua oração, dê o teu melhor, coloque força, declare, Senhor, hoje eu estou definindo a minha vida, hoje mudanças estão acontecendo, pela fé, pela minha oração, pelo poder do Senhor que habita em mim. Hoje eu estou vivendo a maior virada da minha vida, hoje eu estou vivendo a maior transformação da minha vida, hoje eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor, custe o que custar, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo enquanto o Senhor não me honrar, eu não te largo enquanto mudanças não acontecerem. Declare, essa oração é sua. Se você não tiver força dentro da igreja, lá fora você estará perdido. Então ore como se você fosse receber, e você vai receber agora, é neste momento. Declare, eu sei que o Senhor me levanta nessa noite, eu sei que o Senhor me levanta com poder, eu sei que o Senhor me levanta com grande autoridade, eu sei que o Senhor me levanta para viver a maior transformação da minha história de vida. Qual que é o teu lugar de tristeza hoje? Faça uso desse salmo, eu tenho poder para transformar esse lugar de tristeza e sofrimento em um lugar de alegria e bênção. Então declare sobre essa área da minha vida, este é um lugar de alegria e bênção, esta área da minha vida é um lugar de alegria e bênção, esta área da minha vida é um lugar de alegria e bênção, o meu financeiro é um lugar de alegria e bênção, a minha saúde é um lugar de alegria e bênção, a minha vida por completo é um lugar de alegria e bênção. Eu não vou perder essa batalha, não. Aquele dia era um dia comum, era um dia normal, mas aquele dia se transformou no dia mais alegre, mais realizado da mulher do fluxo de sangue. Então declare, o que eu vou viver nessa noite, eu nunca vivi em 15 anos na minha área de atuação. O que eu vou viver neste ano, eu não tinha vivido nos últimos 5 anos, mas agora eu vou viver. Este é o meu momento, esta é a minha hora. Eu tenho unção para isso, eu tenho favor para isso, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não seja conduzido pelo vento, não, muito pelo contrário. Continue lutando, continue acreditando, continue se entregando, dê o seu melhor, faça esse momento valer a pena. A mulher do fluxo de sangue viveu o que viveu por conta do posicionamento. Declare o que precisa acontecer nessa noite para que você viva a noite mais especial da tua vida. Diga com detalhes, Senhor, se é um processo judicial, diga pela fé, a sentença já saiu favorável. Se é alguma dívida, as dívidas já desapareceram. Se é um problema no teu casamento, declare, esse problema já caiu por terra, o meu casamento já foi restaurado, eu já vivi mudanças. Se você tem se preocupado com o teu filho, diga isso, eu creio, o Senhor está tocando no coração dele neste momento, e o meu filho está voltando para perto de mim. Eu não vou perder a minha família, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa luta, não, muito pelo contrário, eu tenho certeza da minha vitória, eu tenho a certeza da minha vitória, eu tenho a certeza da minha vitória. Se você desejar, levante as suas mãos e eu vou pedir para os obreiros irem concordar com as suas vitórias. E obreiros, deem o seu melhor, dê o seu sangue por essa pessoa, declare, profetize sobre a vida dela, faça declarações de fé, fala sobre a vida dela, o Senhor vai derramar de um poder grandioso. Concorda com as vitórias, declare, a partir de hoje tudo muda na sua vida, a partir de hoje reviravoltas aconteçam, e não tenha timidez, levante as suas mãos. Concordância tem poder no mundo espiritual.
espiritual. Então declare: eu não tenho a menor dúvida, esta é a minha hora, esta é a hora da minha virada. Se você não tinha testemunhado, profetize sobre a vida dela, ela vai testemunhar, você vai testemunhar, o seu testemunho será grandioso. Não pare, não perca força, continue lutando, continue acreditando, declare: meu Deus, eu creio que o Senhor está fazendo um grande rebuliço, eu creio que o Senhor está operando, meu Deus, o sobrenatural. Então, Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro, meu Deus, em concordância com o teu povo, eu oro por cada uma dessas pessoas, eu declaro, meu Deus, esse diagnóstico já está sendo completamente mudado, esse diagnóstico está sendo contrariado, meu Deus, essa luta, ela está sendo contrariada. Eu creio que o Senhor vai se manifestar de uma forma extraordinária. Eu creio, meu Deus, que o teu povo vai viver uma glória maior. Declare: se você não levantou a sua mão, levante e declare, fale: meu Deus, eu creio, de hoje não passa, este é o meu momento. Se você orar e crer que já aconteceu, então assim será. Eu declaro pela fé, eu declaro que o impossível vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele ouviu música fúnebre. Aqui nós cantamos louvores de vitória. O que ele tem para você não é tristeza, não é atmosfera de sofrimento. O que ele tem para você é uma atmosfera de grande vitória. O que ele tem para você não é tristeza, angústia, depressão. Ele não tem sofrimento, ele tem grandes milagres. Ele se manifestará na sua vida. Diga isso: ele se manifestará. Deus se manifestará. Ele se manifestará de uma forma extraordinária. Ele vai se manifestar de uma forma incrível. Ele vai fazer o impossível, o sobrenatural acontecer na tua vida. Ele vai fazer uma grande reviravolta. Se você clamar, ele vai se manifestar. Se você orar, ele vai se manifestar. Se você louvar, ele vai se manifestar. Então ele está se manifestando neste momento. Ele está agindo em teu favor. Enquanto você está aqui, ele está lá ganhando as suas batalhas. Enquanto você está aqui, ele está triunfando sobre os seus inimigos. Enquanto você está aqui, ele está te favorecendo, ele está se manifestando, ele está definindo. Eu creio no meu coração, enquanto eu digo isso aqui neste altar, eu creio que Deus está fazendo, ele está se manifestando. Senhor, vai fazendo, complete essa grande obra, complete essa grande obra, meu Deus, termine essa obra. Hoje se encerra ciclo de anos, hoje se encerra batalhas de anos, hoje tudo acaba. Eu creio. Senhor, faça, Senhor, vai agindo, vai mudando, Senhor. Nós não estamos aqui em vão, nós temos um propósito, um objetivo, nós sabemos aonde nós queremos chegar, e nós vamos chegar neste lugar. Nós nunca estivemos tão próximos. Meu Deus, eu oro pela vitória do teu povo, eu oro pelo favorecimento do teu povo. Eu quero concordar com cada uma das vitórias, a materialização de cada um desses projetos de conquistas. Senhor, tire do papel e torne real. Tire do papel. Hoje ela pega, meu Deus, num pedaço de papel, mas amanhã, meu Deus, ao acordar, ela vai pegar no testemunho dela, ela vai tocar, meu Deus, daquele grande resultado. Ela já está vivendo. Eu profetizo, Senhor, até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo. Até aquilo que tinha tudo para não acontecer, já aconteceu. Eu declaro vitória sobre a sua vida. Um ano incrível, poderoso e incomparável, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados mais uma vez, eu te faço a mesma pergunta: o que precisaria acontecer na sua vida nesse exato momento para tornar esse dia o dia mais especial em muitos anos? Existe uma passagem que eu gosto muito, que diz que nós não devemos focar naquilo que nós vemos agora, porque é passageiro. Para aqueles que estão perdendo a família,
para o mundo, para o pecado, para os vícios, perdendo o casamento. Se recordam daquela viúva ajudada pelo profeta Eliseu? Ela foi ameaçada: se você não pagar as dívidas que o seu marido deixou, você vai perder os seus filhos. Aquele dia não terminou como um dia de perdas, muito pelo contrário. Olha como que são as coisas. Na mesma ocasião em que ela foi ameaçada pelos credores, ela viveu um grande milagre, e ela teve a notícia de que os filhos dela não seriam mais levados. Olha como Deus é. No mesmo dia de grande angústia, Ele torna aquele dia o momento mais incrível da tua vida. Você tem dúvida que essa mulher se alegrou quando ela ouviu que os filhos não seriam mais levados? Para aqueles que estão passando por dificuldades profissionais, olha como você não pode desistir do momento. A pesca maravilhosa, no início foi uma pesca desastrosa. E no mesmo dia em que aqueles homens viveram um grande fracasso, eles tiveram uma experiência sobrenatural. Imagine a alegria daqueles homens. Olha como um dia comum muda tudo. Olha como em um dia comum o Senhor faz coisas extraordinárias. Na tua vida não vai ser diferente. Talvez você está aflito, abatido, falta uma semana para encerrar o mês e as metas não foram batidas. O Senhor vem e diz: lance as redes mais uma vez. Na hora que voltam, você define não somente fevereiro, mas março, abril, maio, junho, julho, agosto, meses. Este ano todo eu já vi acontecer, e eu profetizo que acontecerá o mesmo com cada um de vocês. Para aqueles que têm sonhos, mas conforme o tempo foi passando, nada foi acontecendo. Muitos acabaram desistindo do sonho da família. Muitos acabaram desistindo do sonho de gerar, ser pai, ser mãe. Muitos acabaram desistindo do sonho da casa própria, do carro novo, o carro do ano. Muitos desistiram do sonho de abrir a própria empresa. José recebeu um grande sonho por parte do Senhor. Depois ele foi para o buraco. As coisas melhoraram e deram errado de novo. Mas chegou o momento da materialização daqueles sonhos, nos detalhes, e eu não tenho a menor dúvida que foi melhor do que ele esperava. Você tem dúvida que depois de dormir na prisão, acordar, ser chamado por Faraó e ouvir: você será o meu governador? E quando depois ele ainda encontrou seus irmãos, você tem dúvida que esse, no mínimo, não foi o melhor, o momento mais incrível da vida de José, depois daqueles 13, 14 anos de processo? Em um dia comum. Para aqueles que estão passando por momentos difíceis, estão morrendo de medo das consequências. As consequências podem ser o fechamento da tua empresa. As consequências podem ser a perda de um processo judicial, a morte, muitas coisas. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram ameaçados? Daniel não foi ameaçado? Se não adorassem a imagem, se não orassem, adorassem ao rei, cova dos leões para um, fornalha para o outro. E quais foram as consequências daqueles homens? Somente promoção, porque sequela não teve nada. Nem marca, nem queimadura, nem o cheiro de fumaça. Para aqueles que acreditam que não dá mais tempo. Abraão e Sara tinham 75 anos quando começaram a viver o melhor momento da história de vida deles. Não seja conduzido pelas circunstâncias. Em um dia comum, um dia normal, como qualquer outro, se você der a resposta certa, de fé, esse dia se tornará muito especial. Olhe para cá um instante, por favor.
Projeta para eles Salmo 81, versículo 10. Repita comigo, por favor. Ainda hoje, mais forte, ainda hoje, sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Quando? Agora, é neste momento. Como você terminará o seu propósito? Mais do que isso, como você terminará essa noite? O Senhor pode lhe dar absolutamente tudo. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Senhor, eu lanço mão dessa palavra, eu faço uso dela. Eu creio que ainda hoje o Senhor está dando, meu Deus, tudo que o teu povo precisa. Eu creio que nessa noite as portas estão sendo abertas. Eu creio que nessa noite corações que estavam enrijecidos para o teu povo serão quebrantados, e o que precisava acontecer vai acontecer. Situações que não tinha saída, hoje uma saída está sendo aberta, preparada. Eu creio em mudanças, vitórias, materialização de sonhos e projetos, grandes reviravoltas. Hoje tudo muda. Eu declaro pela fé. Eu sei que o Senhor tem um tempo de grande crescimento, um crescimento abundante, que o teu povo frutifique, prospere, vença todas as batalhas. Eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, amanhã eu vou orar, mas a minha oração será diferente, porque o que eu pedi hoje já aconteceu, já deu certo, já foi definido, em o nome do Senhor Jesus.